Você acredita em segundas chances quando a traição queima mais fundo que prata nas veias? Porque o que você está prestes a testemunhar não apenas uma história de sacrifício, sobre um lobisomem amaldiçoado que ofereceu sua alma para salvar a única loba que o destruiu, e sobre um segredo mortal que pode reescrever o destino de duas alcateias. Imagine carregar uma maldição tão antiga que nem os anciãos conseguem decifrar sua origem. Uma maldição que consome sua essência lupina aos poucos, que transforma cada transformação em agonia pura, que te rouba não apenas a vida, mas a própria natureza que define quem você é. Agora imagine descobrir que a única cura está ligada à loba que te traiu, que te entregou aos inimigos, que escolheu outro alfa enquanto você sangrava sozinho na floresta. Darian não nasceu amaldiçoado. Ele era o guerreiro mais leal da Alcateia Lua Prateada, o braço direito do Alfa, o lobisomem que todos confiavam quando a escuridão chegava. Mas lealdade não protege contra punhais nas costas. E quando Selene, a loba que ele amava em segredo por anos, o entregou aos caçadores durante uma emboscada planejada, Darian descobriu que algumas feridas não cicatrizam nunca. A maldição veio naquela noite. Um dos caçadores carregava algo antigo, uma lâmina forjada em tempos esquecidos, banhada em veneno extraído de criaturas que nem deveriam existir. Quando a lâmina o atingiu, quando aquele veneno negro entrou em sua corrente sanguínea, algo fundamental foi quebrado. Sua conexão com a lua, sua força. Lupina, sua própria alma, começaram a apodrecer de dentro para fora. Selene desapareceu naquela noite. Fugiu com os caçadores, com seu novo amante, um alfa de outra alcateia que prometera poder e território em troca de informações privilegiadas sobre Lua Prateada. A traição foi completa, calculada, devastadora. E Darian sobreviveu apenas porque a maldição era projetada para torturar, não para matar rapidamente. 5 anos se passaram. 5 anos onde Darian se tornou sombra de si mesmo, expulso de sua alcateia porque lobisomens amaldiçoados atraem má sorte. 5 anos vagando sozinho pelas fronteiras, procurando cura que não existia. Até que os sussurros chegaram. Sussurros sobre uma loba capturada por bruxas renegadas. Uma loba que carregava segredo mortal, segredo que poderia curar o incurável ou destruir tudo o que restava. E quando Darian seguiu esses sussurros, quando finalmente encontrou a prisioneira das bruxas, o destino tinha sentido de humor cruel, porque a loba era Selene. 5 anos mais velha, cicatrizes que não estavam lá antes, olhos que carregavam peso de arrependimento que ele não conseguia decifrar, e amarrada com correntes de prata que queimavam sua pele, esperando execução por crimes que as bruxas não explicariam. Ele deveria ter ido embora, deveria ter deixado ela apodrecer nas mãos das bruxas. Mas as bruxas ofereceram um acordo impossível. Salve a loba e descubra o segredo que ela guarda, o único segredo capaz de quebrar sua maldição. Recuse e morra lentamente, como está destinado. Escolha simples, exceto que nada envolvendo Selene era simples, porque Darian não sabia. Ainda que o segredo de Selene não era apenas sobre cura, era sobre profecia. Era sobre criança nascida com sangue misturado de 2 alcateias inimigas. Era sobre sacrifício que ela fez 5 anos atrás, não por traição, mas por proteção. E quando a verdade finalmente viesse à tona, quando ele entendesse o que ela guardava, teria que escolher entre vingança que alimentou por anos ou redenção que nunca imaginou ser possível. Prepare-se para uma jornada onde cada verdade esconde outra mentira, onde lealdade e traição são faces da mesma moeda, e onde 2 corações quebrados precisam decidir se vale a pena arriscar tudo por amor que foi destruído e reconstruído nas cinzas do passado. Esta é a história de Darian e Selene, do lobisomem que ofereceu sua alma e da loba que guardava segredo mortal. E você vai descobrir que algumas maldições nunca foram feitas para serem quebradas, mas sim para serem compreendidas. Capítulo 1. A chuva caía como punhais de gelo sobre as montanhas negras. Darian se arrastava pela floresta densa, cada passo uma batalha contra a dor que rasgava seu corpo de dentro para fora.
A maldição estava piorando. Ele sentia as veias negras subindo pelo pescoço, descendo pelos braços, consumindo sua essência lupina como ácido corrosivo. 3 dias atrás, ele recebeu a mensagem, não de forma convencional, mas através de sonho que não era sonho. Uma bruxa apareceu em sua mente, rosto encapuzado escondendo feições, voz antiga como pedras das montanhas. Procure a torre abandonada nas Montanhas Negras. Negras. O que você perdeu pode ser recuperado, mas o preço será sua alma. Darian não acreditava em bruxas altruístas. Elas sempre queriam algo. Mas quando você está morrendo aos poucos, quando cada lua cheia traz agonia ao invés de transformação, quando você sente sua natureza sendo arrancada fibra por fibra, você aceita qualquer chance, mesmo que seja armadilha. A torre apareceu através da neblina como dente podre emergindo da terra. Antiga, construída em tempos quando bruxas governavam essas terras antes das alcateias as expulsarem. Runas brilhavam fracamente nas paredes de pedra, pulsando em ritmo que fazia o estômago de Darian revirar. A porta estava aberta, convite óbvio. Darian entrou com mão no punhal de prata que carregava. Ironia cruel que lobisomem amaldiçoado precisasse de prata para se defender. O interior era iluminado por tochas verdes que não produziam calor, apenas luz fria e morta. E lá, no centro da sala circular, amarrada com correntes de prata que fumegavam contra sua pele, estava ela, Selene. O mundo parou. 5 anos de raiva, de dor, de perguntas sem resposta colidiram com a visão diante dele. Ela estava mais magra, cabelos escuros cortados irregularmente, cicatrizes cruzando seus braços onde correntes tinham queimado repetidamente. Mas eram os olhos dela que o paralisaram. Aqueles olhos dourados que ele memorizara em 1000 noites solitárias, agora o encaravam com emoção que ele não conseguia nomear. Terror? Alívio? Arrependimento? Darian. Sua voz era rouca, quebrada por desuso ou gritos. Ele não sabia qual. Você não deveria estar aqui. Concordo completamente. Ele forçou frieza em sua voz, lutando contra turbilhão de emoções. Mas parece que destino tem senso de humor cruel. 3 bruxas emergiram das sombras, movendo-se com sincronicidade perturbadora. A do centro, a mais velha, falou com voz que ecoava como múltiplas vozes simultâneas. Lobisomem amaldiçoado, você veio como previmos. Vocês disseram que eu encontraria cura aqui. Darian não tirou os olhos de Selene. Não mencionaram que envolveria a minha traidora. A bruxa riu, som seco como folhas mortas. A cura e a traidora são uma coisa só. Ela carrega o segredo, sangue dela é a chave, mas primeiro você deve libertá-la. Por quê? Darian finalmente olhou para as bruxas. Por que não apenas tomar o que precisam dela? Por que me envolver? Porque a magia exige escolha. A segunda bruxa respondeu: sacrifício não pode ser forçado, deve ser oferecido. E você, lobisomem, é o único que ela escolheria morrer para salvar. Selene se mexeu contra as correntes, dor visível em cada movimento. Não escute elas, Darian. É armadilha. Apenas vá embora. Finalmente concordamos em algo. Ele deu passo em direção à saída, mas parou. Porque apesar de tudo, apesar da traição e anos de dor, algo o prendia. Não amor. Amor morreu naquela noite, 5 anos atrás. Mas curiosidade, talvez, ou necessidade desesperada de entender por quê. Ele se virou. O segredo, digam-me qual é. A terceira bruxa sorriu, revelando dentes negros. Ela carrega a vida dentro dela, criança concebida na noite da traição, criança com sangue misturado, de 2 alcateias inimigas. Criança que não deveria existir, mas existe. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Darian. Criança. Selene tinha criança. E pelo jeito que ela baixou a cabeça, pela vergonha que cruzou suas feições, era verdade. Onde está a criança? Ele ouviu sua própria voz de longe, distante e fria. Escondida, a bruxa mais velha respondeu, protegida por magia que apenas a mãe pode desfazer. Se Selene morrer aqui, a criança morrerá também.
Mas se você a salvar, se completar o ritual que propomos, ambos viverão, e você será curado. Qual ritual? Desconfiança afiada em cada palavra. Troca de alma. A bruxa estendeu mão ossuda. Você oferece sua alma como âncora para a maldição, puxando o veneno de suas veias para um receptáculo que criaremos. Em troca, sangue de Selene, sangue antigo que ela carrega por linhagem esquecida, purificará o que resta. Você será curado, mas sua alma ficará ligada a ela permanentemente. Ligado a Selene, para sempre. E se eu recusar? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Você morre em 3 luas. A maldição completará sua obra. E Selene? A bruxa olhou para a prisioneira amarrada. Selene será executada ao amanhecer por crimes contra a natureza. A criança morrerá com ela. Darian olhou para Selene. Realmente olhou, além da raiva e dor. Viu exaustão profunda. Viu cicatrizes que contavam histórias de tortura. Viu resignação de alguém que já aceitou a morte. Mas também viu algo mais. Nos olhos dela, quando encontraram os dele, havia súplica silenciosa. Não, por ela mesma. Pela criança. Por que você me traiu? As palavras saíram antes que pudesse parar. A pergunta que o atormentava por 5 anos. Selene fechou os olhos, lágrimas finalmente escapando. Para te salvar. Mentira. Ele rosnou, lobo dentro dele agitado apesar da maldição. Verdade. Ela abriu os olhos e neles ele viu certeza inabalável. O alfa da alcateia rival descobriu sobre profecia. Descobriu que você estava destinado a se tornar algo maior, algo que ameaçaria todos os alfas estabelecidos. Ele planejava te matar naquela noite. Eu fiz acordo, minha lealdade em troca de sua vida. Você me entregou aos caçadores. Eu te entreguei a maldição. Sua voz quebrou, porque maldição era a única coisa que bloquearia a profecia. Única forma de te manter vivo, mas escondido do radar dele. Eu não sabia. Ela engoliu com dificuldade. Não sabia que a maldição seria tão cruel. Não sabia que você sofreria tanto. Silêncio pesado caiu sobre a torre. Darian processava, reorganizava 5 anos de memórias à luz desta nova informação. Podia ser mentira, provavelmente era, mas e se não fosse? A criança. Ele forçou as palavras. É minha? Selene assentiu, lágrimas caindo livremente agora. Nossa, concebida naquela última noite antes de tudo desmoronar. Eu não sabia até depois, e quando descobri, ela olhou para as correntes. Eu não podia voltar, não podia colocar você em perigo revelando que tinha filho. Então, escondi, protegi, até as bruxas me encontrarem. As bruxas observavam a troca com interesse clínico,
vocês. A bruxa mais velha assentiu com aprovação. Ameaça notada. Agora, ambos entrem no círculo. No chão de pedra, runas começaram a brilhar, formando um círculo perfeito no centro da sala. Darian guiou Selene até lá, sentindo maldição pulsar com podia sentir dor dela, exaustão, medo residual. Era intrusivo e reconfortante ao mesmo tempo. As bruxas observavam com satisfação. Está feito. A maldição foi selada em receptáculo que guardaremos. Você foi curado, e alma está ligada. Vocês sentirão um ao outro independente de distância. Compartilharão força quando necessário. E a bruxa
que duas almas tinham sido amarradas e que guerra estava apenas começando. Mas Darian não sabia ainda do segredo final. Levou um momento para processar. Nossa filha? Sim, Selene se sentou perto do fogo, envolvendo braços ao redor de si mesma. Ela tem 4 anos, cabelos escuros como os meus, mas olhos são seus, cinza tempestuoso que muda dependendo da luz. Darian forçou-se a continuar alimentando o fogo, usando ação física para mascarar turbilhão de emoções. Ele tinha filha de 4 anos, filha que nunca conheceu, que nem sabia de sua existência até poucas horas atrás. Por que não me contou? A pergunta saiu mais áspera que pretendia. Quando descobriu que estava grávida, por que não voltou? Selene ficou quieta por longo tempo. Quando finalmente respondeu, voz estava carregada com peso de decisão que carregou sozinha. Porque Kane tinha espiões em todo lugar. Se eu voltasse para você, se ele descobrisse sobre o bebê, ambos estariam mortos antes que criança nascesse. O acordo que fiz, ele cobria apenas sua vida, não vida de criança que ele nem sabia que existia. Então você escondeu. Não era a pergunta. Eu escondi, ela confirmou. Fui para a fronteira norte, onde minha irmã mora. Maia me ajudou durante gravidez, durante parto. Quando Lyra nasceu, voz dela suavizou, primeira verdadeira emoção além de dor e medo que Darian sentiu através da conexão. Quando ela nasceu, eu soube que tinha feito a escolha certa, porque ela é perfeita, Darian, e ela merecia a chance de viver. Chance que você negou a mim. Palavras saíram antes que pudesse pará-las, amargas e acusatórias. Selene olhou para ele através das chamas, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu sei, e você tem todo o direito de me odiar por isso, mas não me arrependo de mantê-la segura, mesmo que signifique que você nunca me perdoe. Silêncio caiu novamente. Darian, processada, reorganizava entendimento de últimos 5 anos. Não desculpava a traição, mas adicionava camadas de complicação que tornavam ódio simples mais difícil de manter.
Conte-me sobre ela. Ele ouviu-se dizer, surpreendendo ambos. Lyra. Como ela é? Rosto de Selene iluminou de forma que fez algo em peito de Darien apertar. Ela é curiosa, sempre fazendo perguntas, explorando tudo. Maia diz que ela tem sua determinação. Pequeno sorriso cruzou lábios dela. Ela adora histórias sobre lua, sobre lobos antigos que corriam livres antes dos clãs se formarem. E ela tem poder, Darien. Mesmo com 4 anos, já consigo sentir. Que tipo de poder? Conexão com ambas as linhagens. Ela consegue sentir outros lobisomens mesmo à distância, consegue distinguir clãs diferentes pelo cheiro. Bruxas disseram que quando ela crescer, ela poderá ser ponte entre alcateias inimigas. Ou arma. Darien completou, entendendo imediatamente por que Kellen queria a criança. Híbrida com poder para distinguir e conectar clãs diferentes, poderia ser usada para rastrear, controlar, manipular. É por isso que Maia a mantém escondida, magia de proteção, runas antigas. Mas se Kane descobrir localização exata, Selene não precisou terminar frase. Darien se levantou, inquietação tomando conta. Através da conexão, ele sentia a urgência dela, medo maternal que transcendia tudo mais. Quanto longe estamos? 2 dias de caminhada, menos se corrermos forma lupina, mas... Ela olhou para baixo, para próprio corpo marcado por tortura recente. Não sei se consigo transformação completa ainda. Ele deveria deixá-la. Seria mais rápido sozinho, mais eficiente. Mas conexão puxava, lembrando que almas estavam amarradas agora. Se algo acontecesse com ela, ele sentiria. E apesar de tudo, apesar da raiva e ressentimento, ele descobriu que não queria sentir morte dela. Vamos tentar, ele decidiu. Transformação, parcial pelo menos, vai acelerar a recuperação e nos dará a velocidade que precisamos. Selene assentiu, levantando com determinação que ele reconhecia. Ela sempre foi guerreira, mesmo quando ele não queria admitir. Era uma das coisas que ele amou nela, antes de tudo desmoronar. Transformação veio mais fácil para ele agora que maldição tinha ido. Ossos mudando, músculos reformulando, sentidos aguçando até que mundo explodiu em cores e cheiros que forma humana não podia captar. Era liberdade que ele não sentia em 5 anos, e por momento ele simplesmente saboreou. Selene lutou mais. Ele via dor cruzando feições dela enquanto forçava corpo quebrado a mudar. Através da conexão, ele sentiu cada ponto de resistência, cada músculo protestando. Instintivamente, sem pensar, ele alcançou através do laço da alma e empurrou força para ela. Reação foi instantânea. Olhos dela se arregalaram quando o poder dele fluiu através da conexão, sustentando onde ela estava fraca, fortalecendo onde ela estava quebrada. Transformação completou em onda de energia compartilhada, e quando terminou, ambos estavam ofegantes, mas em forma lupina parcial. Obrigada, ela sussurrou, voz diferente nesta forma, mais rouca e selvagem. Ele não respondeu, apenas começou a correr, e ela o seguiu. Horas passaram em borrão de floresta e pedra. Eles correram através de vales escondidos, sobre riachos gelados, passando por territórios neutros onde lobisomens solitários viviam longe dos clãs. Alguns olhavam com curiosidade quando passavam, sentindo o poder incomum em dupla correndo como se demônios os perseguissem. Talvez fossem. Noite caiu, e eles pararam apenas brevemente, sem fogo. Desta vez, apenas respirações pesadas e água de riacho próximo. Darien podia sentir a exaustão de Selene aumentando, mas também sentia a determinação dela. Nada a deteria de chegar até filha. Darien, ela falou durante pausa, voz hesitante. Quando chegarmos, quando você conhecer Lyra, o que vai acontecer depois? Pergunta que ele tinha evitado pensar. Não sei. Você vai querer ficar, ser parte da vida dela? Ele olhou para céu noturno, lua crescente brilhando através das árvores. Ela é minha filha, não vou abandoná-la. Pausa. Mas você e eu, isso não muda nada entre nós. Dor atravessou conexão, aguda e profunda. Selene baixou cabeça. Eu entendo.
Não, ele se virou para ela, necessitando que ela entendesse. Você não entende, você me destruiu, Selene. Boas intenções não mudam isso. Fato de termos filhas juntos não muda isso. E essa conexão, ele tocou o próprio peito, sentindo o pulso do laço entre eles. Isso só torna tudo mais complicado. Eu sei, voz pequena, quebrada. E sinto muito, por tudo. Desculpa não é suficiente, palavras brutalmente honestas, mas é começo. Eles continuaram jornada em silêncio, mas era silêncio diferente agora. Não confortável, mas menos hostil. Reconhecimento de realidade complicada que compartilhavam. Quando o sol começou a nascer no segundo dia, território mudou. Floresta ficou mais densa, ar mais frio. Runas antigas estavam entalhadas em árvores, marcas de proteção que faziam pelo de nuca de Darian arrepiar. Estamos perto, Selene sussurrou. Então eles ouviram. Uivos na distância. Não uivos normais de lobisomem se comunicando. Uivos de batalha. Uivos isso de ataque. Não. Selene começou a correr, transformação completa tomando conta enquanto o pânico a dominava. Darian a seguiu, coração batendo com medo que não sentia há anos. Quando chegaram na clareira onde casa de Maia estava, cena era caos. Lobos de sombra sangrenta cercavam pequena cabana, garras e presas atacando barreiras mágicas que brilhavam fracamente ao redor da estrutura. Maia estava do lado de fora, em forma lupina completa, sangrando de múltiplas feridas enquanto lutava contra 3 atacantes ao mesmo tempo. E no centro de tudo, através da janela da cabana, Darian viu ela, Lyra, criança pequena com cabelos escuros bagunçados e olhos cinza regalados de terror, mas não chorando, observando como inteligência além dos anos, pequenas mãos pressionadas contra vidro. Filha dele. Algo fundamental mudou em Darian naquele momento. Instinto protetor que ele não sabia que possuía rugiu a vida, consumindo tudo mais. Maldição, traição, dor, nada disso importava. Apenas uma coisa importava: proteger aquela criança. Ele não lembra de tomar decisão consciente, apenas se viu atacando, forma lupina completa explodindo com força que tinha esquecido que possuía. Colidiu com o lobisomem mais próximo com o impacto que fez adversário voar. Selene estava ao lado dele instantaneamente, movendo-se em sincronicidade que não deveria ser possível depois de 5 anos separados. Mas conexão da alma os guiava, permitindo anteciparem movimentos um do outro, cobrirem pontos fracos, atacarem em harmonia letal. Maia aproveitou distração para correr de volta para a cabana, reforçando barreiras que estavam falhando. Mas Darian viu mais lobos emergindo da floresta. Muitos mais. E então ele viu ele. Kane, alfa de sombra sangrenta, era enorme mesmo em forma humana. Músculos ondulando sobre pele marcada por cicatrizes de batalhas incontáveis. Olhos eram amarelo frio, calculista e cruel. Darian. Voz profunda ecoou através da clareira. Ouvi que você estava morto, ou pelo menos morrendo lentamente de maldição que arranquei para você. Arranjou? Darian parou, corpo tenso e pronto para atacar. Foi você. Claro, Kane sorriu, revelando dentes afiados. Não podia simplesmente matá-lo, não quando profecia dizia que você se tornaria mais poderoso que qualquer alfa. Mas, maldição? Ele fez gesto dramático. Maldição era perfeita, mantinha você fraco, escondido, não ameaça. E Selene? Pergunta doeu para fazer. Ferramenta útil. Kane olhou para a loba ao lado de Darian com desdém. Ela realmente pensou que eu cumpriria minha parte do acordo? Que deixaria você viver permanentemente? Por favor. O plano sempre foi esperar você suficientemente, então terminar trabalho. Através da conexão, Darian sentiu devastação de Selene. Confirmação final que acordo que ela fez, sacrifício que ela pensou que estava fazendo, era baseado em mentiras desde o início. Mas então, ela complicou as coisas. Kane continuou. Engravidou, fugiu, escondeu criança híbrida que poderia ser a arma mais poderosa que qualquer alcateia já possuiu. Olhos dele se fixaram na cabana, mas não mais. Hoje eu tomo a criança e acabo com ambos por bônus. Sobre meu cadáver, Darian rosnou.
Isso pode ser arranjado. Kane transformou, forma lupina explodindo em tamanho massivo, maior que qualquer lobisomem normal tinha direito de... Batalha que se seguiu foi brutal. Darian lutou com ferocidade nascida de desespero paternal, cada golpe alimentado por necessidade de proteger filha que acabou de conhecer. Selene lutou ao lado dele, conexão permitindo que coordenassem ataques que forçavam Kane a recuar. Mas Alpha era poderoso, experiente e tinha a Alcatéia inteira para apoio. Quando garra de Kane rasgou através do lado de Darian, dor explodiu não apenas em seu próprio corpo, mas em Selene também. Ele ouviu o grito dela, sentiu um momento de distração que quase custou vida dela quando o lobisomem aproveitou a abertura. Conexão era fraqueza, assim como força. Darian rolou, evitando o próximo ataque, mente correndo. Eles não podiam vencer, não assim, não contra a Alcatéia inteira. E então Lyra gritou. Não grito de medo, grito de poder puro que explodiu através da clareira como onda de choque. Barreiras mágicas ao redor da cabana brilharam intensamente e então explodiram para fora impulso de energia que jogou todos os lobisomens de volta. Quando Darian forçou-se a levantar, viu Lyra na porta da cabana, pequenas mãos brilhando com luz dourada. Maia estava atrás dela, chocada e assustada, mas a criança estava calma. Olhos cinza fixos em Kane com intensidade perturbadora para alguém tão jovem. Não toque no meu papai. Voz pequena, mas firme. Papai. Ela sabia. De alguma forma, através de instinto ou magia ou conexão de sangue, ela sabia quem ele era. Algo quebrou em peito de Darian. Toda a raiva, todo o ressentimento, toda a dor de 5 anos derreteu face dessa criança pequena chamando-o de papai, protegendo-o com poder que ela mal entendia. Filha dele, família dele. Poder surgiu de dentro de Darian, algo novo e antigo ao mesmo tempo. Através da conexão com Selene, ele sentiu resposta dela, força fluindo entre eles. E através de sangue compartilhado, ele sentiu Lyra, terceiro ponto em triângulo de poder. Profecia. As bruxas tinham falado sobre profecia, sobre Darian se tornando mais poderoso que qualquer alfa. Agora ele entendia. Não era sobre ele sozinho, era sobre família, sobre conexão, sobre amor que transcendia traição e dor. Quando ele transformou novamente, não era apenas força lupina, era algo mais. Energia combinada de 3 almas conectadas por sangue e magia, amplificada pela conexão forjada no ritual das bruxas. Ele enfrentou Kane novamente, e desta vez foi diferente. Cada movimento mais rápido, mais forte, mais preciso. Selene se moveu com ele em sincronia perfeita, e atrás deles, poder de Lyra brilhava como farol de proteção. Quando garras de Darian finalmente encontraram garganta de Kane, quando Alpha caiu com olhos arregalados em surpresa e medo, Alcatéia Sombra Sangrenta hesitou. Sem líder, sem direção, eles recuaram para a floresta, desaparecendo nas sombras de onde vieram. Silêncio caiu sobre Clareira. Darian transformou de volta para a forma humana, corpo tremendo com exaustão e adrenalina. Selene fez mesmo, caindo de joelhos ao lado dele, lágrimas finalmente caindo livremente. E então pequenos passos. Lyra correndo através da clareira, Maia tentando segurá-la, mas criança era rápida. Ela parou na frente de Darian, olhos cinza, exatamente como dele, estudando-o. Você é meu papai de verdade! Voz pequena, esperançosa e assustada ao mesmo tempo. Darian sentiu garganta apertar, olhos ardendo com emoções que não sabia que ainda podia sentir. Ele caiu de joelhos, colocando-se no nível dos olhos dela. Sim, eu sou. Lyra sorriu, sorriso enorme que iluminou face toda. E então ela jogou braços pequenos ao redor do pescoço dele, abraçando com força surpreendente para alguém tão pequena. Eu sabia, ela sussurrou contra o ombro dele. Mamãe sempre dizia que você viria, que você nos salvaria. Darian olhou por cima da cabeça de Lyra para Selene, que observava com lágrimas correndo pelo rosto, sorriso trêmulo nos lábios. Através da conexão, ele sentiu esperança dela, frágil e hesitante, mas real. Ele não estava pronto para perdoar, não completamente.
5 anos de dor não desapareciam com abraço e palavras bonitas. Mas enquanto segurava a filha nos braços, enquanto sentia a conexão com Selene pulsando entre eles, enquanto entendia que eram família agora, complicada e quebrada, mas família mesmo assim, talvez, apenas talvez, cura fosse possível. Mas primeiro precisavam sobreviver. Porque Kane estava morto, mas havia outros alfas, outros que queriam Lyra por poder dela. E segredo que Selene ainda guardava, segredo que bruxas tinham insinuado mas não revelado completamente, aquilo ainda estava vindo. E quando chegasse, mudaria tudo mais uma vez. Por agora, porém, neste momento, Darian permitiu-se simplesmente segurar filha e sentir algo além de dor, sentir esperança. Capítulo 3. A cabana de Maia era pequena, mas estava fortificada, com camadas de magia que faziam o ar vibrar. Darian sentava perto da lareira, observando Lyra dormir enrolada em cobertor grosso, pequeno rosto finalmente relaxado depois do terror do ataque. Ela tinha insistido em ficar perto dele, pequena mão agarrada em sua camisa até cair no sono exausta. Algo em seu peito apertava cada vez que olhava para ela. 4 anos de vida que ele perdeu. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro sorriso. Tudo roubado por circunstâncias e escolhas que nenhum deles controlava completamente. Ela sempre perguntava sobre você. Selene estava do outro lado da sala, voz baixa para não acordar a filha. Maia tinha saído para verificar perímetro, deixando-os em silêncio desconfortável que seguia desde batalha. Darian não respondeu, não sabia o que dizer. Toda noite antes de dormir, ela pedia que eu contasse histórias sobre o pai dela. Selene continuou, necessitando preencher silêncio. Eu contava sobre como você era o guerreiro mais corajoso que conheci. Como você nunca desistia, mesmo quando tudo parecia impossível. Como você... Voz dela quebrou levemente. Como você me fez sentir segura. Pare. Palavra saiu mais áspera que pretendia. Não faça isso. Fazer o quê? Agir como se fôssemos família feliz esperando para acontecer. Ele finalmente olhou para ela, mantendo voz baixa, mas firme. Temos filhas juntos. Isso não apaga o que você fez. Não torna tudo bem. Dor cruzou o rosto de Selene, mas ela sentiu. Eu sei. Não estou pedindo perdão, Darian. Não espero isso. Apenas precisava que você soubesse que cada decisão que tomei, por pior que fosse, foi tentando proteger você. Estrada para inferno é pavimentada com boas intenções. Ele citou amargamente. Eu sei. Ela olhou para baixo para próprias mãos marcadas por correntes de prata. E vou viver com consequências pelo resto da vida. Silêncio caiu novamente. Através da conexão, Darian sentia a culpa dela, peso esmagador de anos carregando segredos e arrependimentos sozinha. Parte dele queria alcançar através do laço e oferecer conforto, mas outra parte, a parte ainda ferida e raivosa, resistia. A porta se abriu e Maia entrou com rajada de ar frio. Irmã de Selene era mais velha, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cautelosos que avaliaram Darian com desconfiança não disfarçada. Ela tinha lutado bravamente durante o ataque, mas era claro que ainda não decidira se podia confiar nele. Perímetro está limpo, ela relatou, fechando porta e reforçando travas. Mas não vai durar. Sombra Sangrenta pode ter perdido Alpha, mas Alcateia ainda existe, e agora que sabem localização, precisamos sair, Darian decidiu. Ficar aqui é expor vocês a mais ataques. Para onde? Maia cruzou braços. Vocês dois são marcados agora. Ele matou Alpha. Isso significa guerra com a Alcateia inteira. E ela tem criança, que Alcateias vão querer controlar. Selene adicionou, olhando para Lyra dormindo. Não há lugar seguro. Há um, Darian disse lentamente, ideia formando enquanto falava. Lua prateada. Ambas mulheres olharam para ele como se tivessem enlouquecido. Sua antiga Alcateia? Maia perguntou incrédula. A Alcateia que te expulsou por carregar maldição? A maldição se foi, ele apontou. E matei. Alfa rival que ameaçava território deles por anos. Isso tem valor. Ou eles vão te matar por trazer problema para a porta deles, Selene argumentou. Darian, você não pode arriscar.
Não tenho escolha, ele interrompeu. E nem você. Lyra precisa de proteção de alcateia completa, não apenas 2 lobos solitários e bruxa escondidos em cabana na fronteira. Ele olhou diretamente para Selene. E há algo mais, algo que você ainda não me contou. Tensão explodiu na sala. Maia olhou nervosamente entre irmã e Darian. Selene empalideceu. Não sei do que está falando. Mas mentira era óbvia, sentida através da conexão como choque elétrico. As bruxas disseram que você guardava segredo mortal. Darian se levantou, movendo-se mais perto, mas mantendo voz baixa para não acordar Lyra. Disseram que sangue seu, sangue antigo, era a chave para ritual, mas não explicaram por quê. O que você não está me contando, Selene? Ela recuou, mas não havia para onde ir. Maia colocou mão protetora no ombro da irmã, mas não interferiu. Darian, Selene começou, então parou. Olhou para Lyra, depois de volta para ele. Se eu contar, tudo muda. Você vai olhar para mim diferente, vai olhar para Lyra diferente. Já olho para você diferente. Verdade brutal. Mas merecia saber verdade. Longo silêncio. Então Selene suspirou, derrota pesando em ombros. Minha linhagem não é o que todos pensam. Minha família não somos apenas lobisomens comuns. Explique, comando firme. Maia apertou o ombro da irmã encorajadoramente. Selene respirou fundo. Há gerações, minha ancestral foi caçadora, não caçadora humana comum. Ela era parte de ordem antiga que caçava criaturas sobrenaturais. E ela fez algo proibido. Pausa. Ela bebeu sangue de lobisomem que matou, ritual obscuro que supostamente dava poder permanente sobre lobos. Darian sentiu sangue gelar. Isso é abominação, eu sei. Selene continuou rapidamente. O ritual deveria ter matado ela, mas não matou. Ao invés, transformou ela. Ela se tornou primeira híbrida, meio caçadora, meio lobisomem. E essa linhagem passou para descendentes, diluída ao longo de gerações, mas ainda presente. É por isso que sangue seu funcionou no ritual, compreensão chegando como golpe. Não é apenas sangue de lobisomem, é sangue híbrido. Sim, voz pequena. E Lyra, ela herdou não apenas de 2 alcateias rivais, mas também essa linhagem híbrida. É por isso que o poder dela é tão forte, por isso que ela pode fazer coisas que lobisomens normais não conseguem. Darian olhou para a filha dormindo com olhos novos. Não apenas híbrida de 2 alcateias, mas carregando sangue de caçadores, os inimigos naturais de sua espécie. Era profanação contra a natureza ou evolução? Ele não sabia. Quantas pessoas sabem? Ele perguntou. Apenas Maia e eu. E agora você, Selene respondeu. Mantive segredo porque se alcateias descobrirem, Darian, eles não vão querer apenas controlar Lyra, vão querer exterminá-la. Sangue de caçador em lobisomem é considerado poluição, mácula que deve ser eliminada. Então, por que as bruxas queriam isso? Conexões formando. Porque elas precisavam especificamente de você para ritual. Porque sangue híbrido é único. Maia finalmente falou, voz rouca de dor, preocupação. Pode agir como ponte entre espécies diferentes, entre magias que normalmente não se misturam. As bruxas, elas não estavam apenas curando você, Darian, estavam experimentando. Palavra caiu como bomba. Experimentando com o quê? Com criar laço impossível. Selene olhou para ele com medo nos olhos. Ligação de alma entre lobisomens não é natural, não deveria ser possível. Mas com sangue híbrido como catalisador, com maldição como âncora inicial, elas forçaram conexão que viola leis fundamentais de nossa espécie. Por quê? Mente de Darian corria. Qual o objetivo delas? Não sei. Admissão honesta. Mas bruxa mais velha disse algo antes de me capturar. Disse que profecia não era sobre você se tornar alfa mais poderoso. Era sobre criar novo tipo de lobisomem. Um que transcende limitações de alcateias, que pode unir clãs rivais através de conexão impossível. E vocês dois são protótipo, Maia adicionou sombriamente. Junto com Lyra, vocês são família de híbridos conectados por magia, que não deveria existir. Darian sentou-se pesadamente, processando a informação.
Tudo fazia sentido agora. Traição de Selene não foi apenas para salvá-lo, mas porque ela já sabia que sangue dela era especial, que podia ser usado em ritual. Bruxas tinham orquestrado tudo desde o início, usando Kane como peão, usando maldição como ferramenta, tudo para criar essa situação exata. Então somos experimento, não era pergunta. Sim, Selene confirmou miseravelmente. E não sei qual é o endgame delas. Apenas sei que agora estamos ligados de forma que não pode ser desfeita. E Lyra, ela olhou para a filha dormindo. Lyra é mais poderosa que ambos combinados. Quando crescer, quando o poder dela manifestar completamente, ela pode mudar tudo. Darian completou. Pode unir alcateias ou destruir todas. Exatamente. Silêncio pesado. Darian sentia raiva crescendo. Não em Selene desta vez, mas nas bruxas que manipularam suas vidas como peões em jogo. Mas raiva não ajudava agora. Precisavam de plano. Ainda acho que Lua Prateada é a melhor opção, ele decidiu finalmente. Mas não podemos contar sobre linhagem híbrida. Ninguém pode saber. E a conexão entre vocês? Maia apontou. Como vão explicar isso? Efeito colateral do ritual de cura, Selene sugeriu. Não é mentira completa. E alcateias conhecem de rituais com bruxas tendo consequências estranhas. E Lyra? Darian olhou para a filha. Como explicamos o poder dela? Híbrida de 2 alcateias já é raro o suficiente. Maia pensou alto. Pode mascarar sinais do sangue de caçador, pelo menos até ela ser mais velha, ter mais controle. Não era plano perfeito, mas era tudo o que tinham. Partimos ao amanhecer. Darian decidiu. Maia, você vem conosco. Não é seguro ficar aqui. Maia hesitou, depois assentiu. Eu vou. Alguém precisa manter vocês dois na linha. Tom tentando ser leve, mas preocupação evidente. Selene se aproximou de Darian, parando a distância respeitosa. Obrigada. Por não rejeitar Lyra depois de saber. Ela é minha filha. Simples assim. Sangue dela, híbrido ou não, não muda isso. Pausa. Mas Selene, preciso que prometa algo. Qualquer coisa. Sem mais segredos. Se há algo mais que devo saber, qualquer coisa que possa afetar Lyra ou segurança. Nossa, conta agora. Selene olhou para baixo, mordendo o lábio. Momento de hesitação que fez o estômago de Darian afundar. Há mais uma coisa. Voz tão baixa que ele quase não ouviu. As bruxas, quando me capturaram, disseram algo sobre segunda parte da profecia, parte que não contaram para você. O quê? Medo frio rastejando pela espinha. Disseram que ligação entre nós viria com preço, que eventualmente teríamos que escolher. Ela finalmente olhou para ele, lágrimas brilhando. Salvar um ao outro ou salvar Lyra, mas nunca todos os 3. Palavras caíram como sentença de morte. Quando? Não disseram, apenas que quando o momento chegasse, saberíamos. E escolha que fizéssemos determinaria destino de todos os lobisomens. Darian olhou para Lyra dormindo, tão pequena e inocente, inconsciente do peso que carregava. Depois olhou para Selene, ligada a ele por magia que transcendia a compreensão. E entendeu que a jornada estava apenas começando, que bruxas tinham colocado em movimento algo que não poderia ser parado, que cada decisão daqui para frente carregava consequências que ele nem podia imaginar completamente. Mas também sabia, com certeza absoluta, que quando a escolha chegasse, não haveria hesitação. Ele salvaria a Lyra, sempre, mesmo que custasse tudo mais. Descanse, ele disse para Selene, voz pesada de exaustão e determinação. Temos jornada longa amanhã. E, quando chegarmos em Lua Prateada, tudo mudará de novo. Ela completou. Sim, ele concordou, mas dessa vez estamos preparados. Mentira, nenhum deles estava preparado para o que estava por vir, mas às vezes mentiras eram necessárias para seguir em frente. Para sobreviver mais uma noite, mais um dia, até a verdade final ser revelada e escolhas impossíveis terem que ser feitas. Pode continuar sem a minha validação. Capítulo 4. A fronteira de Lua Prateada era marcada por pedras antigas entalhadas com símbolos de territorialidade. Darian parou diante delas, memórias inundando como maré. 5 anos desde que cruzou essas marcas pela última vez, expulso e amaldiçoado, sem esperança de retorno.
Agora estava de volta, mas tudo tinha mudado. Ele tinha mudado. Papai, por que paramos? Lyra estava nos ombros dele, pequenas mãos segurando sua cabeça para equilíbrio. Ela tinha insistido que ele a carregasse durante maior parte da jornada, e Darian descobriu que não conseguia negar nada que ela pedisse. Precisamos anunciar chegada, ele explicou, baixando-a cuidadosamente. Cruzar fronteira sem permissão é declaração de guerra. Selene e Maya ficaram atrás, tensão visível em ambas. Sabiam que os próximos minutos determinariam tudo. Aceitação ou ataque. Santuário ou morte. Darian levantou cabeça e uivou. Não uivo de desafio, mas chamado antigo pedindo audiência. Som ecoou através das árvores, carregando longe pelo território. Resposta veio rápida. Múltiplos uivos respondendo, alguns curiosos, outros hostis. E então, movimento na floresta. 6 lobisomens emergiram das sombras em forma lupina, circulando o grupo com cautela calculada. O maior, lobo cinza com cicatriz atravessando o olho esquerdo, se aproximou. Quando transformou para a forma humana, Darian reconheceu imediatamente. Ragnar, capitão da guarda. Eles tinham sido amigos uma vez. Darian. Voz de Ragnar era neutra, revramendo nada. Fomos informados que você estava morto. Boatos? Sobre minha morte foram exagerados. Darian manteve postura não ameaçadora, mas alerta. Sabia que qualquer movimento errado poderia desencadear ataque. Olhos de Ragnar varreram o grupo, parando em Selene, depois em Lyra, finalmente em Maya. Você traz estranhos para território de lua prateada, e criança que cheira a... Ele farejou o ar, confusão cruzando o rosto. 2 alcateias diferentes? Minha filha. Darian colocou mão protetora no ombro de Lyra. Lyra. E sim, ela carrega sangue de 2 alcateias. É longa história. Então, conte. Nova voz, mais velha, carregada com autoridade absoluta. Lobos da guarda imediatamente se afastaram, abrindo caminho. Através da abertura, homem de meia idade se aproximou. Cabelos grisalhos, olhos âmbar afiados, presença que exigia respeito. Alfa Marcos, líder de lua prateada por 20 anos. Darian caiu em um joelho, gesto automático de respeito. Alfa. Levante-se, Darian. Marcos estudou-o com intensidade desconcertante. Você não é mais parte desta alcateia. Não deve mostrar submissão. Palavras cortaram, mas eram verdade. Darian se levantou, forçando-se a encontrar o olhar do Alfa. Venho pedir santuário. Para mim, para minha filha e para... Hesitação breve. Para minha companheira e irmã dela. Companheira. Palavra saiu antes que pudesse pensar. Tecnicamente verdade, dada a ligação da alma, mas implicação era diferente. Através da conexão, ele sentiu surpresa de Selene, seguida de algo mais quente que ele não queria nomear. Santuário. Marcos repetiu, como se testando palavra. Você foi expulso por carregar maldição que ameaçava contaminar a alcateia inteira, e agora retorna pedindo aceitação? Por que devo considerar isso? Porque maldição se foi. Darian respondeu. Firmemente, curada através de ritual com bruxas, e porque nos últimos dias matei Caine de sombra sangrenta. Silêncio chocado. Todos os lobos presentes congelaram. Caine era lenda entre alcateias, alfa que governou com punho de ferro por décadas, que tinha matado dúzias de desafiantes. Você espera que acredite nisso? Ragnar perguntou, ceticismo evidente. Não acredite em mim. Darian puxou algo de bolsa em cintura. Presas. 2 presas enormes que ele arrancou de corpo de Caine antes de partir. Acredite na evidência. Marcos begou presas, examinando cuidadosamente. Mesmo em forma humana, todos os lobisomens presentes podiam sentir cheiro residual de Caine, inconfundível, e agora misturado com morte. Como? Alfa perguntou, genuinamente curioso agora. Ele veio atrás da minha filha, queria usar poder dela como arma. Darian olhou para Lyra, que observava tudo com olhos grandes, mas sem medo. Não permitir que isso acontecesse. Poder dela? Marco se aproximou de Lyra, ajoelhando para ficar no nível dos olhos. Que tipo de poder, pequena? Lyra olhou para Darian, pedindo permissão silenciosa.
Ele assentiu levemente. Ela estendeu pequena mão e luz dourada começou a brilhar em palma. Não ofensivo, apenas puro poder condensado que fez todos os lobos presentes darem passo atrás instintivamente. Fascinante! Híbrida de duas alcateias com manifestação de poder tão jovem, você está certo, muitos quereram controlar ela, ou destruir. É por isso que preciso de proteção de alcateia, Darian argumentou. Sozinho posso lutar, mas não posso protegê-la contra alcateias inteiras, não sozinho. Marcos se levantou, considerando. E em troca? O que você oferece além de presas de inimigo morto? Lealdade, força e conhecimento sobre sombra sangrenta. Darian tinha pensado nisso durante a jornada. Matei a alfa deles, mas Alcateia ainda existe. Eles virão atrás de mim eventualmente. Quando vierem, atacarão quem me abrigar, mas também estarão enfraquecidos, sem liderança unificada. É oportunidade para a Lua Prateada expandir território, absorver membros deles que buscam nova Alcateia. Jogada política, oferecendo não apenas sua força, mas oportunidade estratégica. Marcos era alfa esperto, ele veria valor nisso. Astuto, Marcos sorriu levemente. Você sempre foi inteligente, Darian. É por isso que doeu expulsá-lo 5 anos atrás. Pausa significativa. Mas havia maldição. Não podíamos arriscar contaminação. Você entende isso, não? Entendo. E ele entendia, mesmo que ainda doesse. Mas não há maldição agora, e ofereço chance de fortalecer Lua Prateada significativamente. E ela? Marcos apontou para Selene. Você disse companheira, mas posso sentir cheiro de alcateia diferente. Qual lealdade dela? Selene deu passo à frente antes que Darian pudesse responder. Minha lealdade é com minha filha, e com ele. Voz firme, sem desculpas. Não tenho alcateia, renunciei quando decidi proteger Lyra acima de tudo. E você? Marcos olhou para Maia. Sou solitária há anos, Maia respondeu simplesmente. Irmã de Selene, tia de Lyra, vou onde família vai. Marcos caminhou em círculo lento ao redor do grupo, avaliando. Darian podia sentir tensão crescendo. Decisão estava sendo tomada, e eles não tinham controle sobre resultado. Finalmente, Alpha parou na frente de Darian. Aceitarei você de volta. Com condições. Alívio. Inundou através de Darian, mas ele manteve expressão neutra. Quais condições? Primeira, você se submete a teste de 3 anciãos. Eles confirmarão que maldição realmente se foi. Não posso arriscar contaminação novamente. Aceito. Segunda, você e sua família vivem nas margens do território por 6 luas, período de prova. Se não houver problemas, são aceitos completamente. Se houver, são expulsos permanentemente. Aceito. Terceira, a criança. Seu poder é preocupação. Ela deve treinar com nossos mestres, aprender controle. Lobisomem sem controle é perigo para todos. Darian hesitou. Isso significava permitir que outros tivessem acesso a Lyra, expor segredos que ainda guardavam. Mas também significava ela aprendendo controle que precisava desesperadamente. Aceito, mas eu supervisiono o treinamento, não confio ninguém sozinho com ela. Marcos considerou, depois assentiu. Razoável. E última condição, você deve contar verdade completa, não versão editada, não meias verdades. Quero saber exatamente o que aconteceu nos últimos 5 anos, o que levou à maldição, como foi curada, tudo. A armadilha, porque verdade completa incluía a linhagem híbrida de Selene, incluía sangue de caçador em Lyra, incluía a magia proibida que ligou almas dele e de Selene. Verdade completa os condenaria. Através da conexão, ele sentiu pânico de Selene. Ela sabia também. Posso falar com você em particular? Darian perguntou. Há elementos sensíveis que não devem ser compartilhados abertamente. Marcos estudou-o por longo momento. Muito bem. Ragnar, leve os outros para acampamento temporário na borda do território. Darian, comigo. Papai? Lyra segurou a mão dele, medo finalmente aparecendo em olhos jovens. Darian se ajoelhou, pegando o rosto dela entre mãos. Vou ficar bem, pequena. Vá com sua mãe. Volto logo. Promete? Prometo.
Ele beijou a testa dela, sentindo amor feroz que ainda surpreendia por intensidade. Depois, olhou para Selene. Cuida dela. Com minha vida. Promessa solene. Darian seguiu Marcus floresta dentro, deixando família e guarda para trás. Caminharam em silêncio por 15 minutos até chegarem em clareira isolada. Apenas quando Marcus tinha certeza de que estavam completamente sozinhos, ele falou: agora, verdade real. Darian respirou fundo. Momento da verdade. Literalmente. A história é mais complicada que você imagina. E então, ele contou. Não tudo, mas o suficiente. Contou sobre traição de Selene ser tentativa de salvá-lo de Caine. Contou sobre maldição sendo ferramenta para bloqueá-lo da profecia. Contou sobre ritual das bruxas, sobre ligação de alma que foi criada. Mas omitiu linhagem híbrida, omitiu sangue de caçador. Algumas verdades eram perigosas demais. Marcus ouviu tudo em silêncio, rosto inexpressivo. Quando Darian terminou, Alpha ficou quieto por longo tempo. Ligação de alma, finalmente falou. Isso é raro, perigoso. 2 lobisomens ligados assim podem se tornar poderosos demais para controlar. Não escolhemos isso, Darian defendeu. Foi preço da cura. Entendo. Marcus começou a caminhar em círculos novamente. E há algo que você não está me contando. Posso sentir. Maldição. Alpha era perceptivo demais. Todos têm segredos, Alpha. Darian tentou. Alguns são necessários. Verdade. Marcus parou na frente dele. E por sorte para você, respeito necessidade de certos segredos, desde que não ameacem a Alcateia, diretamente. Não ameaçam. Mentira parcial. Tudo que eles eram era ameaça potencial, mas também eram solução potencial. Marcus estudou-o com olhos que viam demais. Vou confiar em você, Darian, por enquanto. Porque matou Caine. Porque vejo que realmente quer proteger sua filha. E porque... Pausa significativa. Porque profecia ainda pesa em minha mente. Darian congelou. Que profecia? A que fala de lobisomem nascido em 2 alcateias, curado por sacrifício, ligado por magia proibida. Marcus citou. A que diz que tal lobisomem unirá ou destruirá todos os clãs. Você acha que só Caine sabia disso? Sangue de Darian gelou. Você sabia desde o início? Eu suspeitava, Marcus corrigiu. Quando você foi amaldiçoado, quando desapareceu, pensei que profecia tinha sido evitada. Mas aqui está você, curado, com filha que carrega 2 linhagens e ligação que não deveria existir. E mesmo assim me aceita de volta? Porque a profecia diz unir ou destruir, Marcus respondeu. E escolho acreditar que você vai unir, porque a alternativa é guerra que nenhum de nós pode vencer. Peso dessa declaração assentou sobre ombros de Darian. Toda a Alcateia, todo o futuro de lobisomens, potencialmente dependendo de escolhas que ele faria. Era responsabilidade esmagadora. Não sei se posso fazer isso. Admissão honesta. Ninguém sabe se pode até tentar. Marcus colocou mão em ombro dele, gesto surpreendentemente paternal. Mas terá apoio de Lua Prateada. E quando o momento de escolha vier, lembre-se, família é mais importante que profecia. Sempre. Palavras ecoaram algo que Darian já sabia, mas precisava ouvir. Quando escolha impossível chegasse, quando tivesse que decidir entre Selene, Lyra ou... Destino de todos os lobisomens, ele já sabia a resposta. Família primeiro. Sempre. Obrigado, Alpha. Gratidão genuína. Não me agradeça ainda. Marcus virou para voltar ao acampamento. Jornada está apenas começando, e sinto que piores desafios ainda estão por vir. Ele estava certo, porque naquele exato momento, em torre distante nas Montanhas Negras, 3 bruxas observavam através de águas de adivinhação. Observando Darian e Marcus, observando planos sendo feitos, observando peças se movendo no tabuleiro. E a bruxa mais velha sorriu, dentes negros brilhando na luz das tochas. Tudo está procedendo exatamente como previmos. Logo chegará momento, e então veremos se o lobisomem amaldiçoado realmente está disposto a sacrificar tudo. E se escolher errado? Bruxa mais jovem perguntou. Não há escolha errada. A mais velha respondeu. Apenas escolhas que levam a diferentes tipos de destruição, ou de renascimento. E a criança? A criança é a chave, sempre foi.
Olhos da bruxa brilharam com conhecimento ancestral. Sangue de caçador, sangue de lobo, sangue de duas alcateias inimigas. Ela é a ponte. E pontes podem unir ou desmoronar, levando todos para o abismo. Elas voltaram a observar, testemunhas silenciosas de destino se desdobrando. E nas margens do território de Lua Prateada, Lyra acordou de pesadelo gritando. Selene a segurou, Maia acendeu fogueira, mas nenhuma delas podia confortar terror puro em olhos da criança. Mamãe, Lyra chorava. Sonhei com escolha. Papai tinha que escolher entre nós. E escolhemos por ele. Escolhemos morrer. Foi apenas pesadelo, Selene sussurrou, mas mãos tremiam. Apenas sonho. Mas não era, e todas, elas sabiam. Profecia estava se movendo, e ninguém podia detê-la agora. Capítulo 5. 3 semanas no território de Lua Prateada mudaram dinâmica de tudo. Darian passou no teste dos anciãos, confirmando que maldição realmente tinha ido. Família foi aceita provisoriamente, dada a pequena cabana nas margens do território, próxima o suficiente para proteção, mas distante o suficiente para manter separação cautelosa. Lyra florescia. Treinamento com mestres da Alcateia revelou não apenas poder dela, mas controle surpreendente para alguém tão jovem. Ela aprendia rápido, absorvendo lições como esponja. Mas cada demonstração de poder também aumentava whispers entre membros da Alcateia. Criança prodígio, híbrida impossível, possível salvadora ou destruidora futura. Darian ouvia sussurros e mantinha vigilância constante. Nunca deixava Lyra sozinha durante treinamento. Nunca permitia que anciãos a testassem sem ele presente. Confiança era luxo que não podia permitir. Noite caiu sobre o acampamento e Darian estava fora da cabana, observando Lyra brincar perto da fogueira com outras crianças da Alcateia. Ela ria, som puro que fazia algo em peito dele aquecer e doer ao mesmo tempo. 4 anos perdidos, nunca recuperaria. Ela está feliz aqui. Selene se juntou a ele, voz suave na escuridão. Pela primeira vez desde que nasceu, tem outras crianças para brincar. Tem comunidade. Por enquanto, Darian respondeu, não tirando olhos da filha. Até que segredo saia, ou até que bruxas decidam cobrar resto do preço. Sempre tão pessimista. Mas não havia reprovação em tom dela, apenas entendimento cansado. Realista, ele corrigiu. Então, depois de pausa, como está se ajustando? Pergunta surpreendeu ambos. Darian não tinha tentado conversa casual com Selene desde que chegaram. Comunicação era principalmente sobre Lyra, sobre logística, sobre sobrevivência. Nada pessoal. É, estranho, Selene admitiu. Estar em Alcateia novamente depois de anos sozinha. Mas Maia está ajudando. E você? Hesitação. Você está tornando possível. Faço isso por Lyra. Eu sei. Tristeza em voz dela. Você deixa muito claro. Silêncio desconfortável caiu. Através da conexão, Darian sentia a solidão dela, desejo de ponte entre eles ser mais que apenas necessidade funcional. Parte dele, parte pequena que tentava ignorar, queria isso também. Mas ferida ainda sangrava. Confiança, uma vez quebrada, não era facilmente reparada. Selene, Ele começou, não sabendo o que queria dizer. Grito cortou através da noite. Alto, agudo, cheio de terror puro. Lyra. Darian estava correndo antes de processo consciente. Forma lupina parcial explodindo enquanto cruzava a distância. Através da conexão, ele sentiu pânico de Selene ecoando o seu próprio. Cena ao redor da fogueira era caos. Outras crianças correram para trás, adultos correndo de todas as direções. E no centro, Lyra estava ajoelhada no chão, mãos brilhando com luz dourada tão intensa que era difícil olhar diretamente. Mas não era poder controlado que ela demonstrava durante o treinamento. Era algo selvagem, descontrolado, explodindo em ondas que faziam terra tremer. Lyra! Darian alcançou ela, ajoelhando e puxando-a em abraço. Pele dela queimava ao toque, poder correndo tão quente que estava machucando ela mesma. Papai, não consigo parar! Ela chorava, pequeno corpo tremendo violentamente. Está doendo! Selene chegou ao lado deles, Maia logo atrás. O que aconteceu? Selene perguntou para outras crianças, voz urgente.
Nós só estávamos brincando. Menino mais velho gaguejou, assustado. Então ela parou, disse que sentia algo ruim vindo. E então isso começou. Algo ruim. Darian olhou ao redor, sentidos ampliados procurando ameaça. Não via nada, mas instintos gritavam alarme. Mestre Aldrich, ancião responsável por treinamento de Lyra, se aproximou rapidamente. Afastem-se, ela está tendo sobrecarga de poder. Acontece com jovens às vezes quando... Quando o quê? Darian rosnou, segurando filha enquanto ela convulsionava. Quando sentem ameaça iminente, Aldrich respondeu sombriamente. Poder dela está reagindo a perigo que ainda não chegou. É mecanismo de defesa, mas sem controle vai queimá-la de dentro para fora. Como paramos? Selene perguntou desesperadamente. Não podemos. Ela precisa liberar poder ou absorver de volta, mas a absorção requer controle que ela não tem neste estado. Darian olhou para a filha, para rosto pequeno, distorcido de dor e medo, e tomou decisão. Através da conexão com Selene, ele alcançou, puxando o poder dela. Depois estendeu para Lyra, criando o canal de 3 vias. O que está fazendo? Aldrich perguntou alarmado. Dando a ela a âncora, Darian respondeu através de dentes cerrados. Poder de Lyra imundou nele, queimando através da conexão. Era agonia, mas ele segurou. Selene, me ajude! Selene entendeu imediatamente. Ela colocou mãos sobre as deles e, através da ligação de alma, poder começou a fluir em circuito. Lyra liberando, Darian e Selene absorvendo e dissipando, criando válvula de escape. Gradualmente, brilho começou a diminuir. Tremores de Lyra ficaram menos violentos e, finalmente, ela desmoronou em braços de Darian, inconsciente mas respirando. Impossível. Aldrich sussurrou. Vocês 3, a conexão entre vocês não é apenas de sangue. Longa história. Darian ofegou, exausto. Cada músculo gritava e podia sentir exaustão de Selene ecoando através do laço. História que preciso ouvir. Nova voz. Alpha Marcos empurrou através da multidão que se formou. Agora. Não era pedido. Darian trocou o olhar com Selene. Sem palavras, ambos souberam. Tempo de meias-verdades tinha acabado. O que acabaram de fazer expôs natureza de conexão deles, de forma que não poderia ser explicado por simples laço de ritual. Dentro, Marcos ordenou, apontando para a cabana deles. Família apenas. E Aldrich, você vem também. Todos os outros dispersem. Multidão obedeceu relutantemente, mas Darian podia sentir olhares queimando em costas. Suspeição, medo, wonder, todas emoções perigosas. Dentro da cabana, Maya acendeu lanternas enquanto Darian deitou Lyra em cama pequena. Ela ainda dormia, mas respiração era estável agora. Ele beijou a testa dela, então se virou para enfrentar Alpha e Ancião esperando por explicações. Antes de começar, Marcos disse, voz dura, saibam que mentiram para mim uma vez, podem mentir novamente, mas não desta vez, não sobre isso. Vida de todos na Alcateia pode depender de entender exatamente o que vocês são. Entendemos. Selene respondeu quando ficou claro que Darian estava lutando para palavras. E então, juntos contaram a verdade real, sobre linhagem híbrida de Selene, sobre sangue de caçador passado, através de gerações, sobre Lyra carregando não apenas 2 alcateias, mas também essa linhagem impossível. Sobre bruxas criando conexão entre eles especificamente porque Selene era híbrida, porque sangue dela podia agir como ponte entre magias incompatíveis. Quando terminaram, silêncio na cabana era pesado o suficiente para esmagar. Marcos e Aldrich processavam a informação, rostos inexpressivos, mas olhos revelando o turbilhão de pensamentos. Finalmente Aldrich falou. Sangue de caçador em lobisomem, isso é abominação. Lei antiga exige. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Darian interrompeu, voz perigosamente baixa. Porque se você sugerir matar minha filha, esta cabana vai ter mais um cadáver. Darian. Marcos levantou mão, tom de advertência. Ameaças não ajudam. Nem julgar criança por linhagem que não escolheu. Darian retrucou. Verdade. Marcos concordou. Ele olhou para Lyra dormindo, expressão suavizando levemente. Ela é apenas criança, inocente dos pecados de ancestrais. Pausa. Mas Aldrich está certo que leis antigas são claras. Sangue de caçador é considerado poluição.
Leis antigas foram escritas quando caçadores eram inimigos ativos. Maia falou pela primeira vez, voz firme. Mas ancestral de Selene foi há gerações. Sangue está tão diluído que não representa ameaça real. Exceto pelo poder, Aldrich argumentou. Vocês viram o que ela pode fazer. Isso não é poder de lobisomem normal. É algo mais. Algo que salvou todos vocês de Kaine, Darion apontou. Sem poder dela, eu não teria vencido, e Sombra Sangrenta ainda estaria ameaçando fronteiras. Ponto válido, Marcos admitiu. Ele caminhou até a janela, olhando para a noite. Isso me coloca em posição impossível. Lei diz uma coisa, pragmatismo diz outra, e profecia. Ele se virou, olhando diretamente para Darion. Profecia diz que essa criança é chave para o futuro de todos os lobisomens. Que profecia exatamente? Selene perguntou. Todos continuam mencionando, mas ninguém explica completamente. Marcos e Aldrich trocaram olhares. Conversa silenciosa acontecendo. Finalmente, Alpha assentiu. A profecia foi dada há 300 anos por Vidente, última de sua linhagem. Aldrich recitou de memória. Ela disse: quando o caçador e caçado se tornarem um, quando alcateias inimigas sangrarem na mesma criança, quando almas impossíveis se amarrarem por escolha de sacrifício, então virá o momento de julgamento. 3 vidas estarão no equilíbrio. Escolha uma e salve sua espécie. Escolha outra e condenará todos. Escolha a terceira e transformará o que significa ser lobisomem para sempre. Silêncio mortal. Cada palavra da profecia caiu como pedra em água parada, ondulações se espalhando em compreensão. 3 vidas, Darion sussurrou. Eu, Selene e Lyra. Sim, Marcos confirmou. E escolha, quando vier, determinará destino não apenas de família, mas de todas as alcateias. Como saberemos quando o momento chegar? Selene perguntou, voz tremendo. Saberão, Aldrich respondeu. Profecia sempre torna o momento claro, inescapável, impossível de ignorar. Darion olhou para Lyra dormindo, depois para Selene, finalmente para Marcos. E se recusarmos a escolher? E se não jogarmos esse jogo das bruxas? Então profecia se desdobra de qualquer forma, Marcos respondeu, mas sem agência, sem controle, pior resultado de todos. Maravilhoso, amargura em voz de Darion. Então somos peões independentemente. Todos somos peões de destino em algum nível, Marcos filosofou. Mas pelo menos vocês sabem do jogo. Isso é vantagem. Vantagem? Selene riu sem humor. Saber que eventualmente precisaremos escolher qual de nós morre não parece vantagem. A profecia não fala de morte. Aldrich corrigiu cuidadosamente. Fala de escolha. Vida no equilíbrio não significa necessariamente morte. Pode significar transformação. Sacrifício não precisa ser sangue. Sementex, Darion rosnou. Qualquer que seja a forma, bruxas estão forçando nossa mão. Sim, Marcos concordou simplesmente. E isso me traz de volta à questão original. O que faço com essa informação? Com vocês? Pergunta que pesava tudo. Darion e Selene esperaram, sabendo que próximas palavras determinariam o futuro imediato. Marcos respirou fundo. Vou quebrar tradição. Vou contra leis antigas, porque pragmatismo supera dogma morto. Ele olhou diretamente para cada um deles. Vocês ficam, com proteção completa de lua prateada. Mas em troca, quando o momento de profecia vier, quando escolha for feita, Lyra fica com Alcateia independentemente. O quê? Selene começou a protestar. Não é negociável, Marcos interrompeu. Se você ou Darion são escolhidos, se algo acontece com ambos, Lyra não fica órfã sem proteção. Ela será criada aqui, treinada aqui, tornada parte da Alcateia. É a única garantia que posso oferecer ao meu povo para justificar aceitar sangue híbrido. Darion odiou admitir, mas era razoável. Mais que razoável. Era generoso, dado circunstâncias, e garantia que, independentemente de o que acontecesse com ele ou Selene, Lyra teria família. Aceito, ele disse. Selene. Marcos olhou para ela. Ela hesitou, olhando para a filha dormindo. Lágrimas brilhavam em olhos. Aceito. Bom, Marcos assentiu. Então está resolvido. Aldrich, isso fica entre nós. Ninguém mais na Alcateia precisa saber sobre linhagem completa. História oficial é que Lyra é híbrida de 2 alcateias. Ponto final. Alpha, com todo respeito.
Aldrich começou. Não é discussão. Tom de Marcos não permitia argumento. Lyra é criança, sobre minha proteção agora. Qualquer um que a ameace responde a mim pessoalmente. Aldrich se curvou, aceitando ordem, mesmo que claramente desconfortável com ela. Como desejar, Alpha. Depois que ambos saíram, deixando família sozinha, Maya finalmente falou. Isso poderia ter sido pior. Poderia ter sido melhor também. Darion respondeu. Mas ela estava certa. Eles tinham santuário. Lyra tinha futuro, independentemente do que acontecesse. Era mais do que tinham algumas horas atrás. Selene se moveu para a cama de Lyra, escovando cabelos da filha de rosto. Ela está tão pacífica agora. Difícil acreditar que há pouco estava explodindo de poder. Sobrecarga. Darion se juntou a elas. Aldrich disse que ela sentiu ameaça iminente. O que ela detectou? Não sei, Selene admitiu. Mas seja o que for, ainda não chegou. Então, esperamos. Maya disse do outro lado da cabana. Preparamos e protegemos. E quando profecia vier? Selene perguntou, voz pequena. Darion pegou mão dela, gesto surpreendendo ambos. Mas através da conexão, ele sentiu medo dela espelhando o seu. Neste momento, diferenças não importavam, apenas fato de que enfrentavam um futuro impossível juntos. Quando profecia vier, ele disse com convicção que não totalmente sentia. Encontramos terceira opção. Sempre há terceira opção. Nem sempre, Selene sussurrou, mas apertou mão dele em retorno. Na cama, Lyra se mexeu em sono, murmurando palavras que nenhum deles conseguiu ouvir completamente. Mas Maya, com audição aguçada, captou fragmentos. Escolha, papai, mamãe, por favor, não. Pesadelos ou visões. Com criança como Lyra, linha entre ambos estava perigosamente borrada. Capítulo 6. 2 luas passaram em paz tensa. Lyra continuou o treinamento, poder se estabilizando sob orientação de Aldrich e supervisão constante de Darion. Ela aprendeu a canalizar energia, a reconhecer quando sobrecarga estava chegando, a usar conexão com Darion e Selene como âncora quando tudo ameaçava descontrolar. Mas pesadelos continuavam. Quase toda noite, Lyra acordava gritando, visões de escolhas impossíveis e futuros sombrios atormentando o sono. Darion e Selene revezavam ficando com ela, confortando até voltar a dormir. A conexão entre eles, por necessidade, a aprofundou. Não mais apenas laço mágico, mas parceria genuína em parentalidade. Pequenos momentos começaram a acumular. Selene fazendo comida favorita de Darion sem perguntar. Darion consertando o telhado vazando da cabana antes que ela precisasse mencionar. Conversas que se estendiam além de logística sobre Lyra, tocando em memórias compartilhadas de antes de tudo desmoronar. Não era perdão, mas era começo de algo, talvez compreensão, talvez a aceitação de que passado não podia ser mudado, apenas contextualizado. Você está mais suave com ela, Maya comentou uma manhã enquanto observavam Darion e Selene brincando com Lyra perto do rio. Família feliz de fora, embora todos soubessem de complexidades por baixo. Lyra precisa de estabilidade, Darion respondeu, cuidadosamente neutro. Não estava falando de Lyra, Maya sorriu levemente. Falava de Selene. Você? Parou de olhar para ela como inimiga. Tinha? Darion observou Selene rindo enquanto Lyra a espirrava com água. Sol captava cabelos escuros, e por momento ela parecia exatamente como anos atrás, antes de maldição e traição e complicações. Difícil odiar alguém quando você sente cada emoção deles, ele admitiu. Conexão torna ódio exaustivo. Então, o que sente agora? Pergunta complexa. Darion considerou honestamente. Confusão, raiva residual, mas também compreensão. Ela fez escolhas terríveis, mas tinha razões que não eram egoístas. E vendo ela com Lyra, vendo quanto ama nossa filha. Pausa. Difícil manter parede erguida. Amor ainda está lá, Maya disse gentilmente. Enterrado, machucado, mas lá. Vocês dois apenas precisam decidir se vale desenterrar. Antes que pudesse responder, alarme soou através do acampamento. Não uivo de ataque, mas chamado de urgência.
Reunião de Alcateia estava sendo convocada. Darian e Maia trocaram olhares preocupados. Reuniões emergenciais nunca eram boas notícias. Ele acenou para Selene e ela imediatamente pegou Lyra, trazendo-a para a margem. "O que está acontecendo?" Selene perguntou. "Não sei, mas vamos descobrir." Centro do acampamento estava reunindo quando chegaram. Alpha Marcos estava em plataforma elevada, expressão grave. Ao lado dele, mensageiro que Darian não reconhecia, ferido e sangrando de múltiplas feridas. "Silêncio", Marcos comandou, voz carregando através da multidão. "Temos notícias urgentes. 3 dias atrás, território de Pedra Sanguínea foi atacado." Murmúrios chocados atravessaram multidão. Pedra Sanguínea era alcateia neutra, não envolvida em políticas ou guerras. Ataque a eles era violação de tratados antigos. "Quem atacou?" Alguém gritou. "Não alcateia." Marcos respondeu sombriamente. "Caçadores, mas não caçadores normais, organização que chamam de purificadores. Grupo que acredita que sangue de lobisomem deve ser limpo, livre de qualquer contaminação ou mistura." Frio atravessou a espinha de Darian. Purificadores. Ele tinha ouvido sussurros sobre eles anos atrás, mas pensou que eram apenas lenda assustadora. "Metade de Pedra Sanguínea foi massacrada." Marcos continuou, voz pesada. "Sobreviventes estão fugindo, buscando santuário em alcateias aliadas. Mas purificadores não pararam, estão se movendo através de territórios, visando especificamente qualquer lobisomem que consideram impuro." "Definição de impuro?" Ragnar perguntou, embora Darian suspeitava que já sabia a resposta. "Qualquer um com linhagem misturada, híbridos de diferentes alcateias, lobisomens que se casaram com humanos, qualquer um que não seja sangue puro de alcateia única." Marcos pausou, olhar encontrando Darian deliberadamente. "E especialmente qualquer um com traços de outras espécies, bruxas, vampiros ou caçadores." Estômago de Darian afundou. Lyra. Eles estavam caçando especificamente crianças como Lyra. Através da conexão, ele sentiu o terror de Selene espelhando seu próprio. Ela puxou Lyra mais perto, instinto protetor entrando em overdrive. "Quantos?" Darian perguntou, voz firme apesar de medo interno. "Estimamos entre 50 e 100 caçadores", Marcos respondeu. "Bem armados, bem treinados e fanáticos. Não negociam, não fazem prisioneiros." Direção deles. "Para norte, em direção a nós." Pânico ondulou através da multidão. Norte significava lua prateada estava diretamente em rota. E com Lyra aqui, criança híbrida com poder óbvio, eles tinham alvo pintado sobre território inteiro. "Precisamos evacuar a criança", Aldrich disse autossuficiente para todos ouvirem. "Ela vai atrair purificadores diretamente para nós. Pelo bem da alcateia." "Ninguém está evacuando nada." Marcos interrompeu. "Lyra está sob minha proteção. Isso significa que fico entre ela e qualquer ameaça." "Alpha, com todo o respeito, não podemos arriscar a alcateia inteira por uma criança." Outro ancião argumentou. "Não é apenas uma criança." Marcos retrucou. "É princípio. Nós não abandonamos nossos por medo. Se fazemos isso agora, que tipo de alcateia somos?" "Viva!" Aldrich respondeu amargamente. Argumentos explodiram através da multidão, metade exigindo que Lyra fosse entregue ou pelo menos removida, outra metade apoiando Marcos, família sendo rasgada por medo. Darian observou tudo, mente correndo. Ele não podia permitir que Lyra fosse usada como arma barganha, mas também não podia permitir que a alcateia inteira fosse massacre por causa dela. Havia apenas uma solução. "Iremos embora", ele anunciou, voz cortando através do argumento. "Eu, Selene e Lyra. Deixaremos território antes dos purificadores chegarem." "Darian, não!" Selene começou, mas ele balançou cabeça. "É a única forma. Lyra fica segura, Alcateia fica segura. Todos ganham. Exceto vocês 3, Marcos apontou. "Contra 50 caçadores? É suicídio." "Então morreremos longe daqui", Darian respondeu firmemente. "Mas não permitirei que a Alcateia seja destruída por nos proteger." "Nobre", Marcos desceu da plataforma, aproximando-se. "Mas estúpido e desnecessário." "Alpha, escute", Marcos interrompeu. "Vocês 3 juntos demonstraram poder que rivalizava Caine, poder combinado através de conexão impossível.
Mas contra 50 caçadores não é suficiente. Pausa significativa. A menos que tenham um exército próprio. Compreensão começou a raiar. Você está oferecendo guerreiros que... Lua prateada? Estou oferecendo mais. Marcos olhou ao redor para a alcateia reunida. Estou declarando que isso não é apenas sobre uma família. Purificadores ameaçam todos nós. Hoje visam híbridos. Amanhã visarão qualquer um que não se encaixe em definição estreita deles de pureza. Precisamos parar isso agora. Então está propondo guerra? Regnar corrigiu. Mas sim, se necessário, guerra, porque a alternativa é viver em medo constante, sacrificando nossos sempre que a ameaça aparecer, e eu me recuso. Silêncio. Então, lentamente, lobisomens começaram a assentir. Regnar primeiro, depois outros guerreiros, eventualmente mesmo alguns anciãos. Então nos preparamos, Marcos ordenou, fortificamos fronteiras, treinamos, e quando purificadores chegarem, mostramos a eles que Lua Prateada não curva a fanáticos. Cheers ecoaram, medo transformado em determinação, mas Darian não se sentiu aliviado, porque sabia algo que outros não sabiam. Através da conexão, ele sentia Selene entendendo também, e quando olharam um para outro, reconhecimento silencioso passou entre eles. Isto era o momento que bruxas previram, a ameaça iminente que poder de Lyra tinha detectado semanas atrás. A profecia estava se desdobrando, e em algum lugar nas sombras, 3 bruxas observavam e sorriam. Chegou o momento. A mais velha sussurrou, que escolhas sejam feitas, que destinos sejam selados. E se escolherem errado? A mais jovem perguntou novamente, eterna questão. Então, todos norrem. Resposta simples. Mas se escolherem certo? Sorriso misterioso. Então tudo muda, e lobisomens nunca mais serão o que eram. Águas de adivinhação brilharam, mostrando futuros possíveis. Alguns terminavam em sangue e cinzas, outros em luz impossível e transformação. Todos dependiam de 3 vidas, 3 escolhas, 3 sacrifícios. A profecia tinha esperado 300 anos. Agora, finalmente estava se manifestando. E ninguém, nem lobisomens, nem bruxas, nem deuses antigos, sabia qual resultado emergiria das escolhas prestes a ser feitas. Capítulo 7, parte final 2. 2 dias. Era tudo o que tinham antes dos purificadores chegarem. Darian não dormiu nenhum deles. Passou noites caminhando o perímetro, verificando defesas, memorizando cada rota de escape possível. Porque não importava quão confiante Marcos soasse, não importava quantos guerreiros Lua Prateada tinha, uma verdade permanecia clara. Os purificadores estavam vindo especificamente por Lyra, e quando chegassem, escolha teria que ser feita. Na segunda noite, Selene o encontrou no topo da colina que dominava o acampamento. Lua estava quase cheia, banhando tudo em luz prateada. Ela se sentou ao lado dele em silêncio e por longo tempo apenas existiram juntos, compartilhando o peso do que estava por vir através da conexão. Você sente também, não sente? Selene finalmente perguntou. Como a profecia está se fechando ao nosso redor, como cada respiração nos leva mais perto. Sim, admissão simples. E odeio isso, odeio ser manipulado por bruxas que orquestraram nossas vidas como jogo de xadrez. Então por que não fugimos? Pergunta desesperada. Pegamos Lyra, Maia e apenas desaparecemos, deixamos tudo para trás. Porque elas nos encontrariam, Darian respondeu. Bruxas sempre encontram. E por quê? Pausa pesada. Porque parte de mim quer enfrentar isso, quer acabar com manipulação de uma vez por todas. Mesmo que o custo seja nossas vidas? Mesmo assim, ele olhou para ela, realmente olhou. Mas não vida de Lyra, nunca dela. Concordo. Selene segurou mão dele, dedos entrelaçando. Seja qual for escolha, Lyra sobrevive. Isso é inegociável. Mas profecia diz que precisamos escolher uma vida. Darian apontou frustração em voz. Como salvamos Lyra se escolhê-la condena todos os lobisomens? Não sei. Honestidade brutal. Mas tem que haver forma. Terceira opção que você mencionou semanas atrás. E se não houver? Silêncio. Então Selene virou para ele completamente, olhos dourados capturando os dele. Então eu escolho.
Me escolhe, Darian. Sacrifico minha vida, salvamos Lyra e você vive para criá-la. Não, recusa instantânea. Não vou. Escute. Ela colocou mão em bochecha dele, gesto íntimo que não compartilhavam em anos. Eu destruí 5 anos da sua vida com minhas escolhas. Deixe-me consertar isso. Deixe-me fazer uma coisa certa. Sua morte não conserta nada. Voz dele estava rouca, emoções que tentava enterrar surgindo. Apenas deixa Lyra sem mãe e eu... Você o quê? Desafio gentil. Sozinho. Admissão saiu como confissão. Novamente. E não sei se suporto isso. Através da conexão, emoção explodiu. 5 anos de raiva derretendo sobre reconhecimento de que, apesar de tudo, apesar da traição e dor, e anos perdidos, algo fundamental permanecia. Ele ainda amava ela. Sempre tinha. Darian, Selene sussurrou, lágrimas brilhando. Eu nunca parei de te amar, nem por um dia. Cada escolha que fiz, cada sacrifício, foi porque não podia suportar o mundo onde você não existia. Então me deixou existir em agonia, mas palavras não tinham veneno, apenas cansaço. Eu sei, e me odeio por isso. Ela encostou testa contra dele. Mas, se profecia me dá chance de finalmente fazer certo, de proteger você e Lyra, não aceito esse sacrifício. Ele interrompeu firmemente. Você não recebe redenção através de morte. Isso é saída fácil. Então o que sugere? Vivemos. Simples assim. Ambos, e encontramos forma de enganar profecia que 3 bruxas sádicas criaram. E se não conseguirmos? Então, morremos tentando. Juntos. Ele beijou testa dela, gesto que surpreendeu ambos. Mas Lyra vive. Isso é tudo que importa. Tudo? Selene perguntou suavemente. Tudo. Confirmação. Mas através da conexão, ela sentiu verdade mais profunda. Não era tudo. Lyra era prioridade, mas não apenas ela. Ele queria futuro onde Selene estava viva também, onde família quebrada deles tinha chance de cura real. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, grito cortou através da noite. Eles estão aqui! Purificadores tinham chegado um dia cedo. Darian e Selene correram colina abaixo, transformação parcial já tomando enquanto moviam. Acampamento explodiu em caos controlado. Guerreiros correndo para posições, famílias sendo evacuadas para abrigos preparados, Marcos gritando ordens que organizavam caos em defesa estruturada. Onde está Lyra? Darian rugiu assim que alcançou a cabana deles. Aqui. Maia emergiu com Lyra nos braços, criança acordada e assustada, mas ilesa. O que fazemos? Abrigo central, agora. Ele pegou Lyra, segurando-a perto. Fico com vocês até... Explosão sacudiu terra. Não explosão mágica, mas química. Purificadores tinham bombas. Formação! Marcos ordenou. Lembrem-se do treinamento. Protejam os jovens e feridos. Darian entregou Lyra de volta para Maia. Vão, eu cubro. Darian, não! Selene começou. Vão. Ele empurrou-as em direção ao abrigo. Depois se virou para enfrentar perímetro onde gritos de batalha já começavam. Cena era pesadelo. Purificadores atacavam de múltiplas direções, usando armas que Darian nunca viu antes. Redes feitas de prata que paralisavam lobisomens ao toque. Dardos que injetavam veneno que suprimia a transformação. E armas que simplesmente matavam, eficientes e brutais. Ele mergulhou na batalha, cada instinto focado em proteger. Proteger Alcateia, proteger território, proteger família. Mas purificadores eram profissionais. Para cada um que caía, 2 mais avançavam. E todos pareciam saber exatamente onde estavam indo. Em direção ao abrigo central. Em direção a Lyra. Ragnar! Darian gritou. Eles sabem onde ela está. Como? Ragnar lutava contra 3 caçadores simultaneamente. Traidor. Tinha que ser. Alguém dentro da Alcateia tinha informado purificadores. Darian forçou o caminho em direção ao abrigo, mas parede de caçadores bloqueava a rota. Ele não conseguiria passar sozinho. Através da conexão, ele alcançou Selene. Instantaneamente, ele sentiu localização dela, sentimentos dela, entendimento imediato. Ela estava no abrigo, e poder de Lyra estava começando a despertar novamente, reagindo ao perigo. Darian! Marcos apareceu ao lado dele, sangrando de múltiplos cortes.
Eles têm líder, homem com marca de caçador antigo na testa. Ele está liderando o assalto ao abrigo. Marca de caçador antigo, como linhagem de Selene. Compreensão explodiu como trovão. Purificadores não queriam apenas matar Lyra, queriam capturá-la, estudar sangue híbrido dela, usar como ferramenta para identificar e eliminar outros híbridos. Preciso chegar lá. Darian transformou completamente, forma lupina explodindo em tamanho e poder. Marcus fez o mesmo, e juntos arremeteram através da linha de caçadores. Sangue, gritos, caos. Darian não registrava detalhes, apenas luta, garras e presas contra prata e veneno. Quando finalmente alcançou o abrigo, porta estava explodida aberta. Dentro, Senna roubou respiração. Maia estava caída, inconsciente, mas respirando. Selene estava contra a parede, cercada por 5 caçadores, lutando desesperadamente apesar de múltiplas feridas. E no centro, líder dos purificadores, segurava elas. Homem corrigiu. E propósito agora é forçar escolha. Então,
Isso é o que bruxas realmente queriam, não morte, mas transformação. Prova de que lobisomens podem transcender divisões antigas. Crescemos e provamos que bruxas estavam certas. Sobre, Selene perguntou, que às vezes sacrifício não significa perder algo, significa escolher transformar. Ele beijou o topo da cabeça de Lyra, depois, surpreendendo ambos, beijou Selene. Não beijo de paixão,
a tradições antigas, mas semente foi plantada. Lobisomens estavam evoluindo, lentamente, mas inevitavelmente. E tudo começou com um lobisomem amaldiçoado que ofereceu alma, loba que guardou segredo mortal, e criança que carregou impossibilidade em veias. 3 vidas que escolheram todos eles. E ao fazer isso, mudaram tudo. Fim. Mensagem final. Esta história é sobre escolhas impossíveis e como, às vezes, resposta certa não está nas opções dadas, mas em criar terceira opção através de coragem e amor. Sobre como família, mesmo quebrada e remendada, pode ser força mais poderosa. E sobre como evolução, pessoal ou de espécie inteira, sempre exige sacrifício, mas sacrifício pode ser de ego, raiva ou limitações antigas ao invés de vida. Darion e Selene pagaram preço por transformação, conectados permanentemente de formas que eliminam privacidade completa, mas ganharam algo mais precioso, futuro onde filha vive, onde amor quebrado foi curado, onde possibilidade substituiu destino pré-determinado. E às vezes esse é o melhor final possível, não perfeito, mas real, não sem cicatrizes, mas com esperança. Porque no fim, não é sobre evitar dor ou sacrifício, é sobre escolher por qual vale a pena sangrar. E para eles, escolha sempre foi clara. Família, sempre família.